9 a 12. Vocês acharam? Assim diz a palavra de Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que a gente venha entender a vontade do Senhor essa noite para a nossa vida, pelo Teu Espírito no nosso coração. Capacita o Teu povo, capacita o Teu Filho aqui na frente para poder transmitir a mensagem. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como a tecnologia ela facilitou a nossa vida, não é verdade, nos últimos anos? Qual parte da tecnologia foi melhor para você? O Pix, os aplicativos agora, né, de banco? Não precisa, a gente tinha conta para pagar no correio, gente. Quem lembra disso? Na loteria, né? Aquele tanto de conta. Para mim, uma das grandes benefícios da tecnologia foi GPS, eu uso o Waze ou o Google Maps, porque eu sou péssimo, eu me perco muito. Então, para mim ir na casa de alguém e decorar o caminho, eu tenho que ir lá umas 5 vezes. Então o Waze, né, eu uso o Waze, ele facilitou tanto a minha vida, porque eu não me perco, eu economizo gasolina e eu chego inclusive mais rápido. E demora para me deixar de usar o Waze. Eu quero falar hoje, meus irmãos, que a Bíblia, ela pode ser comparada ao Waze na nossa vida. A palavra de Deus, ela, por exemplo, ela vai nos fazer saber qual o caminho devemos seguir. A palavra de Deus vai nos orientar sobre santificação, sobre como agradar a Deus, como viver pelo seu inteiro agrado, que está falando isso nesses versículos. Eu digo que a palavra de Deus é o Waze do cristão. Há uma diferença. Chega um momento que você vai tanto num local que você não precisa mais do aplicativo, do Waze. Mas a palavra de Deus é o nosso Waze, que nós sempre precisamos dela. A gente nunca sabe o caminho por total. A gente sempre precisa voltar para as Escrituras para saber como caminhar para o inteiro agrado do Senhor. Para vocês entenderem o contexto, Paulo ele está escrevendo para os Colossenses, porque tinha algumas doutrinas estranhas surgindo naquele momento, no primeiro século, chamado gnosticismo. E o gnosticismo dizia que você precisa sim conhecer a Cristo, mas você precisa desenvolver conhecimentos filosóficos para que você tenha mais intimidade com Deus. Só Cristo não era suficiente. Você tinha que se desenvolver uma espécie de gnose. O que é isso? Um conhecimento espiritual além daquilo que a simplicidade do Evangelho trazia. E Paulo, nos primeiros versículos que nós vimos na semana passada, ele elogia muito os cristãos de Colossenses. Embora uma igreja que tinha problemas doutrinários, eles são elogiados. Lembra dos elogios? Eles eram irmãos que caminhavam em fé, eram irmãos que tinham amor pelos santos, e eram irmãos que tinham uma viva esperança. Era uma igreja abençoada. Mas agora, meus irmãos, depois de dar as instruções, Paulo ora por esses irmãos colossenses. Paulo ora porque eles já caminhavam em fé, eles já eram irmãos que amavam os santos uns aos outros, eles já eram irmãos que tinham uma esperança viva nos céus, mas eles ainda tinham muito mais para progredir na sua caminhada com Deus. Eu tenho até um jargão que eles usam que a gente poderia usar hoje aqui. Sabe aquelas palestras, frases de efeito motivacional? Que é: Deus sempre tem mais para você. Nós vamos ver que isso hoje é bíblico. Deus sempre tem mais para nos revelar de quem Ele é e da sua vontade para as nossas vidas. Mas o que o apóstolo deseja para essa igreja?
O porquê devemos orar, como o apóstolo Paulo fala aqui, que ele fala: nós não deixamos de orar por vocês. Qual que seriam as principais orações que eu e você tinha que fazer para a nossa vida e para a vida uns dos outros na igreja? Qual o principal motivo de oração? Qual o seu principal motivo de oração esse ano? O principal motivo de oração que Paulo nos apresenta aqui para nós hoje é para que a gente transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus. Repito, a oração do apóstolo pelos cristãos de Colossenses e a oração hoje que devemos fazer uns pelos outros é para que nós transbordemos de pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso. Então nós vamos ver hoje 2 pontos: o que é a vontade de Deus primeiro, e depois o que conhecer a vontade de Deus vai acarretar na minha vida. Quando a gente fala da vontade de Deus, meus irmãos, geralmente a gente pensa algo meio místico. A gente pensa assim, por exemplo, os jovens, por exemplo, às vezes eles falam assim: eu queria saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Qual jovem que já pensou isso? Todos, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Mas, meus irmãos, será que a vontade de Deus é algo oculto, que você tem que descobrir de uma forma assim? Será que Deus quer de mim? Não, meus irmãos, nós vamos ver que a vontade de Deus não é um mistério. A vontade de Deus é algo revelado. Deus quis revelar a sua vontade para o seu povo. Deus não é um Deus misterioso que não quer que a gente conheça o que Ele quer de nós. Por isso Ele nos deu as Escrituras. Há algumas coisas que podemos falar da vontade de Deus. Em Romanos 12, no versículo 2, a parte B fala que ela é boa, agradável e perfeita. Então, meus irmãos, a vontade de Deus é algo revelado. Deus quer se revelar ao seu povo. Então a pergunta que a gente devia fazer hoje, a questão não é nem se eu conheço a vontade de Deus, é se eu quero conhecer aquilo que Deus tem para mim. A questão é: eu quero a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a grande questão. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Porque ela não está oculta, ela está às claras, e eu vou mostrar para vocês hoje. O próprio Senhor Jesus disse ao ensinar a gente a orar: Pai, que seja feita a sua vontade. Então o verdadeiro cristão, ele quer sim conhecer a vontade de Deus, mas ele quer conhecer para viver a vontade de Deus. Meus irmãos, onde está a vontade de Deus? Qual que é o nosso Waze? Está na sua mão. A palavra de Deus está na sua mão, o seu Waze. Como eu falei, eu quero caminhar hoje por outros textos. Eu quero convidar vocês para abrir em 2 Timóteo hoje. 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ver o versículo 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Se você não achou, não tem problema, só ouça com fé. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura, meus irmãos, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e aqui o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que ela é útil para me ensinar, ela é útil para me repreender, ela é útil para me educar, a fim de que eu seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo o que você precisa para saber a vontade de Deus para a sua vida está na sua mão, a palavra de Deus. Querer ir além desse conhecimento revelado é o mesmo pecado de Adão e Eva, de querer ir além daquilo que Deus falou que era para ela fazer. Meus irmãos, a vontade de Deus é algo revelado. Eu procurei alguns versículos na Bíblia, como eu falei, hoje nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Eu procurei alguns versículos na Bíblia que falam de forma clara: esta é a vontade de Deus. Vai comigo agora em Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas então 1, 3 e 4 está falando qual que é a vontade de Deus? Deus quis, foi da sua vontade entregar o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso. Qual que é a vontade de Deus então? Livrar eu e você desse mundo perverso. Gálatas capítulo 1, versículo 4 está falando claramente, essa é a vontade de Deus, tirar o seu povo desse mundo perverso. Vai no próximo livro agora em Efésios capítulo 1. Depois de Gálatas tem Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Vai dizer o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então qual foi a vontade de Deus em relação a nós? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, porque Ele quis nos adotar. A vontade de Deus foi que nós fôssemos seus filhos adotados. Essa é a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras para nós. Vamos ver mais um versículo? Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Você vai caminhar 3 livros para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra. Qual que é a vontade de Deus então para a nossa vida? Que a gente se abstenha da imoralidade sexual e que a gente saiba santificar o nosso corpo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, a pureza. Vamos ver mais um agora, 1 Pedro capítulo 2. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz 1 Pedro 2,15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Qual que é a vontade de Deus? Que nós pratiquemos o bem e assim silenciamos os insensatos. Estão percebendo, irmãos, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela está na palavra de Deus. Ela está tão clara. Por isso que eu falei, a questão é, quando nós falamos da vontade de Deus, é se nós queremos saber o que Deus quer de nós, ou se nós queremos saber o nosso futuro. Porque geralmente quando a gente fala que quer conhecer a vontade de Deus, nós estamos querendo saber o nosso futuro. E deixa eu te dar uma notícia: querer saber o futuro, isso é paganismo. Querer buscar profecias para saber o seu futuro, isso é do mundo pagão. Porque os crentes são chamados a viver o hoje com fé que o seu futuro, o seu amanhã está guardado na mão do Senhor. Nós não somos chamados para saber do nosso futuro, nós somos chamados para confiar que Deus, o nosso pastor das ovelhas, guardará a nossa vida no nosso futuro. Nós somos chamados para saber a sua vontade e obedecê-lo hoje. E daí, meus irmãos, sobre o nosso futuro, sobre as nossas escolhas, eu quero voltar agora para Colossenses com vocês, capítulo 1. Vamos ler o versículo 9 novamente. O apóstolo Paulo fala: por essa razão
Também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, quando eu conheço a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, que ela é suficiente para me corrigir, para que eu seja habilitado para toda boa obra, como nós vimos em 2 Timóteo capítulo 3. Ao conhecer a vontade de Deus, agora eu tenho sabedoria e entendimento ou discernimento espiritual para ter as minhas escolhas e as minhas decisões. É por isso que o apóstolo Paulo está orando por esses irmãos. Eles já tinham fé, já tinham amor entre os santos, já tinham esperança em Deus, mas agora Paulo fala: eu estou orando para que vocês transbordem do conhecimento da vontade de Deus, e a partir de transbordar do conhecimento da vontade de Deus, vocês vão ter sabedoria e entendimento espiritual para tomar as suas decisões. É disso que Deus espera de nós. Nós somos chamados, meus irmãos, a sempre agir com sabedoria e entendimento espiritual, oriundos da vontade de Deus que está nas Escrituras. Por exemplo, vamos supor que você recebe uma proposta de trabalho para ganhar bem mais. Você tem que agir com sabedoria espiritual. Talvez naquele trabalho vai ser um local de tentação ao pecado para você. Talvez naquele trabalho o patrão, ele vai pedir talvez que você faça algumas coisas ilícitas. Talvez pode pintar uma proposta para você numa outra cidade, que você vai ganhar o dobro, mas você tem que tomar a decisão com sabedoria espiritual. Eu lembro uma vez em Contagem, já contei isso aqui. Eu lembro que chegou um senhor na igreja, ele falou: queria conhecer a igreja, queria conhecer os pastores, porque meu filho passou na UFMG, e se a gente não conseguir aqui uma igreja saudável, uma igreja bíblica para ele congregar, ele não vai vir para a faculdade na UFMG. Porque veja, esse pai com sabedoria espiritual, com entendimento espiritual, ele entende que o seu filho estar numa igreja bíblica é mais importante do que a carreira dele na UFMG. Percebe, irmãos, que ao conhecer a vontade de Deus, nós vamos estar munidos do conhecimento de Deus para tomar decisões com sabedoria e entendimento espiritual. Por exemplo, se te ofendem no trânsito, ou se te ofendem no trabalho, mas você está cheio do conhecimento da vontade de Deus, você consegue agir como a Bíblia fala, dar uma resposta branda. Se você recebe uma proposta de alguém que quer te conhecer por um relacionamento, e daí aquela pessoa, ela não congrega, não conhece o Senhor Jesus, você vai ter entendimento espiritual para saber que esse relacionamento, essa pessoa pode ser até um bom partido, mas se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Já viu que a gente fala assim: nossa, essa pessoa, ela é bonito ou bonita, ela é trabalhadora, tem um bom trabalho, só falta Jesus. Não, irmãos, se só falta Jesus, falta tudo. Então está vendo que Deus, Ele não quer que eu saiba no futuro com quem que eu vou casar? Os jovens que estão aqui, Deus quer que você tenha conhecimento da palavra de Deus, para que você saiba discernir as pessoas, discernir os momentos e tomar as suas decisões. Poderíamos dar tantos exemplos. Assim, meus irmãos, ao estar cheio da vontade de Deus, que é a palavra revelada, nós vamos tomando decisões em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso dinheiro, em relação à nossa família, em relação às coisas que nós vamos vendo. Nós vamos discernindo de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus não está oculta, ela está revelada. Eu quero mostrar mais para vocês a vontade de Deus agora em 1 Timóteo, para vocês verem que a vontade de Deus é algo mais simples do que a gente imagina. Agora é 1 Timóteo capítulo 2. Do versículo 8 a 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Qual que é a vontade de Deus para os homens, que ele está falando aqui? Que os homens levantem mãos santas, ou seja, que os homens orem, que os homens se posicionem espiritualmente, como sacerdotes espirituais na sua casa, na igreja. A vontade de Deus para você, homem, é que você seja um homem que ora. Qual que é a vontade de Deus para as mulheres? Vocês perceberam aí não? Que elas se vistam adequadamente, que as mulheres se vistam de forma modesta, de forma piedosa, e que as mulheres, elas devem praticar boas obras. Essa é a vontade de Deus para você, minha irmã, está aqui? Seja jovem de 15 anos ou uma senhora de 70 anos, a vontade de Deus é que você se vista adequadamente, tampando o seu corpo, e que você pratique boas obras. Percebe, meus irmãos, como a vontade de Deus é mais simples do que a gente tenta problematizar ou adivinhar. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Por isso eu disse no começo, a questão não é saber descobrir a vontade de Deus, a saber se você e eu queremos viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é só você ir para o Waze, é só você ler a Bíblia, é só você ver os estudos bíblicos, você vai transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. E veja, meus irmãos, o quanto que nós estamos à frente dos Colossenses. Os Colossenses, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Só tinha uns 10 livros do Novo Testamento feitos até 60 depois de Cristo. Por exemplo, o primeiro evangelho, que foi de Marcos, ele foi escrito depois do ano 65. Então, para nós está mais fácil conhecer a vontade de Deus do que para os cristãos colossenses, porque hoje nós temos todo o Velho Testamento pronto, o cânon está pronto, a Bíblia está na nossa mão. Os cristãos colossenses só tinham talvez 10 livros, e lá não tinha impressora naquela época para cada um ter a sua própria Bíblia. Cada igreja tinha um pergaminho de um livro, daí às vezes vinha o pergaminho lá de Efésios, Paulo escreveu para Efésios também, chegou aqui em Colossenses. Para nós é muito mais simples e fácil conhecer a vontade plena de Deus. Os colossenses naquela época ainda não tinham os evangelhos como nós temos. Eles não tinham a carta de João, o livro de Apocalipse, como nós estamos estudando aqui de manhã. Para nós é muito mais fácil conhecer a vontade de Deus. É só você ler a Bíblia. Meus irmãos, eu estava pensando sobre isso, pensando na minha vida, obviamente. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu diria que quase todos os meus problemas é porque ou eu não sei ou eu não quero viver a vontade de Deus. Vocês entenderam? A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu diria que quase todos os meus problemas, quase todos, porque a gente sofre também pelos erros de pessoas que nos cercam. A gente não sofre só as consequências dos nossos erros, não é verdade? As pessoas que nos cercam, família, igreja, trabalho, amigos, a gente sofre também as consequências das atitudes de outras pessoas. Mas eu estava pensando que a maioria dos nossos problemas é porque ou eu não sei, ou eu não quero a vontade de Deus para a minha vida. Vamos seguir para o ponto 2 agora, voltando para Colossenses. Depois de falar isso no versículo 9, o apóstolo Paulo começa o versículo 10 assim: desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Desta maneira o quê? Conhecendo a vontade de Deus, tendo sabedoria e discernimento espiritual, ele fala que desta maneira, agora, o cristão vai viver de modo digno do seu Senhor. O apóstolo Paulo fala desta maneira,
Versículo 9, versículo 10 ele fala dessa maneira, do versículo 9: vocês vão viver, eu vou viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Sabia que essa deveria ser o nosso maior desejo? Sabia que todas as nossas orações, elas deviam circular em torno disso? Deus, isso é do seu inteiro agrado? Porque, meus irmãos, nós fomos comprados por Cristo Jesus. A palavra redenção é comprar para Ele, para fazer a vontade do nosso Senhor. Então deveria ser o desejo do nosso coração, o desejo da igreja, que a gente viva para o inteiro agrado do Senhor. Esse deveria ser o que permeia as nossas orações. Isso deveria ser o nosso principal objetivo de vida: viver para o inteiro agrado do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo fala: se a gente conhecer a vontade de Deus, tendo sabedoria e discernimento espiritual, nós vamos viver dessa maneira. E ele vai falar inclusive que nós vamos frutificar para toda boa obra. Nós vamos dar frutos, assim como aquela parábola da videira em João 15, lembra? Que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e nós damos frutos. A vida de um cristão, a nossa vida é para o inteiro agrado do nosso Deus, para toda boa obra. Boa obra seja de cunho moral, de cunho espiritual, de cunho ao fazer algo para os outros. É tudo isso que Deus espera de nós, e Ele promete que nós vamos frutificar. E ele termina no versículo 9 falando que nós vamos inclusive crescer no conhecimento de Deus. É aquilo que eu falei no começo: sempre há mais de Deus, sempre há mais para conhecer de Deus. Ele é uma fonte inesgotável de bem-aventurança. Não tem uma pessoa que talvez caminhou 50 anos com o Senhor, que conhece a Bíblia, já leu a Bíblia toda várias vezes, sempre tem algo de Deus novo para você. Sempre tem um relacionamento a se desenvolver com o Senhor com mais intimidade. Depois, no versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim. Eu gosto quando Paulo ele vai fazendo essas junções. Ele fala que ora para a gente conhecer a plena vontade de Deus. Daí no versículo 10 ele fala que desta maneira nós vamos dar frutos. E no versículo 11 ele fala assim o que? Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. A gente sempre pensa o contrário, que Deus vai nos fortalecer na nossa fraqueza, daí nós vamos conhecer a vontade de Deus e depois nós vamos frutificar para toda boa obra. Mas veja que é o contrário. O apóstolo Paulo fala que nós conhecemos a vontade de Deus, frutificamos em toda boa obra, oriundos desse conhecimento, e agora nós vamos ser fortalecidos. Veja que Deus nos chama para conhecê-lo, nos chama para frutificar nesse relacionamento íntimo com Ele, e daí sim Ele vai nos fortalecer. A gente sempre pensa o contrário, não é mesmo? Nossa, eu sou tão fraco, eu não sei fazer as coisas. Deus primeiro tem que me fortalecer para que eu conheça e para que eu frutifique. Veja que a ordem não é essa. A ordem é: eu conheço a vontade de Deus, eu frutifico em toda boa obra, aí sim Deus me fortalece. É nesse contexto que eu imagino que o apóstolo Paulo fala: quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo nunca esperou estar forte para fazer a vontade de Deus. Ele faz a vontade de Deus, e daí ele fala: quando eu estou fraco, aí sim é que sou forte, porque nas nossas fraquezas é que vem a força de Deus, quando nós estamos frutificando em toda boa obra na sua presença. Esse versículo 11 foi um desafio para mim quando eu estava meditando, porque fala que nós vamos inclusive ter perseverança e paciência com alegria. Que desafio, né? Perseverança e paciência com alegria.
Porque às vezes a gente até persevera, vem as dificuldades da vida, vem as dificuldades da igreja, e a gente persevera, a gente tem paciência, mas com alegria eu confesso para vocês que é o meu desafio. Meu grande embate nas minhas orações com Deus: Deus, se eu tenho que sofrer pela tua obra, que eu sofra com alegria. E quando eu vi esse texto, encheu o meu coração e eu comecei a orar. Falei: Deus, que eu, ao conhecer a vontade do Senhor, que a minha vida seja para o seu inteiro agrado, e que eu passe com perseverança e paciência, porém com alegria. Não é verdade? Meus irmãos, versículo 12 ainda fala de algo maravilhoso que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo, nas suas orações, diz que ele dá graças ao Pai, que capacitou os colossenses e a nós a participar da herança dos santos na luz. Nós só temos essa herança dos santos na luz, nós só fazemos parte desse plano de Deus, de conhecê-lo, frutificá-lo e ser fortalecido por Ele, porque Ele que nos capacitou para tal, porque nós não éramos capazes. Ou melhor, nós ainda não somos capazes. Nós nunca escolheríamos Ele, nós nunca estaríamos aqui, mas Ele nos chamou para nos colocar na herança junto com os santos. Então o Waze, que seria o transbordar da vontade de Deus, está disponível na sua mão. Nunca acha que você já sabe o caminho, porque às vezes ainda acho que eu sei o caminho, daí eu erro. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu só vivia perdido, no bom sentido, em relação a chegar nos lugares, tá, gente? Quando eu achava que eu conseguia chegar no lugar, assim o cristão, ele nunca confia em si mesmo, ele nunca acha que sabe o caminho, ele sempre volta para o Waze, ele sempre volta para a Escritura, para conhecer a vontade do seu Senhor. E usando o Waze da Bíblia, digamos assim, nós vamos chegar ao nosso destino final seguros. Qual que é o nosso destino final, meus irmãos? A esperança eterna nos céus. Esse é o destino que nós vamos chegar até o final. É esse o caminho que João 14,6 nos deu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém ouve ao Pai a não ser por mim. Esse é o ex da salvação, Jesus Cristo. Você quer chegar na vida eterna? Vá a Cristo. Nós vamos chegar seguros. E se a gente usar o Waze, nós vamos diminuir os percalços pelo caminho, nós vamos diminuir as dificuldades, os sofrimentos pelo caminho, se nós buscarmos a vontade de Deus e frutificar em toda boa obra. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. Eu acredito nisso. Toda vez que nós vamos fazer a nossa própria vontade, em detrimento da vontade de Deus, nós vamos ter problemas. Que nós venhamos a dizer, como diz o salmista Davi no Salmo 143, versículo 10, ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. O salmista Davi no Salmo 147, 10 pede: Deus, me ensina a fazer a tua vontade, me guia pelo teu bom Espírito no terreno plano. Que a vontade do meu e do seu coração seja buscar, transbordar da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque assim, meus irmãos, diz que desta maneira nós vamos viver de modo digno do nosso Senhor, frutificando em toda boa obra. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo deve ser viver para o seu inteiro agrado. Talvez você não está conseguindo viver como diz o versículo 10. Não está frutificando, não está vivendo para o agrado do Senhor. Hoje, todo culto é um momento de arrependimento. Todo culto é um momento de você falar assim: eu não estou vivendo de acordo com o padrão, então eu me arrependo. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre dá uma nova oportunidade para o seu povo arrependido.
peça que o Pai te capacite, porque talvez você está orando pelas coisas erradas. Talvez você está orando por coisas, e a oração do apóstolo Paulo para os colossenses, que deve ser a regra das nossas orações, é que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa deve ser as nossas orações. E eu quero te desafiar agora, nesse momento, orar por isso. Você vai agora baixar a sua cabeça